Olá pessoal, e aí, tudo bem? Você já investe comprando títulos públicos pelo programa do governo chamado Tesouro Direto? Se ainda não faz, saiba que mais de 700 mil pessoas já compram títulos diretamente do governo pelo programa do Tesouro Direto. Neste vídeo iremos explicar as características gerais dos títulos, avaliando a volatilidade, o retorno e o risco que cada um desses títulos proporciona ao investidor. Existem basicamente 3 tipos de títulos à disposição no programa de Tesouro Direto para aquisição por parte das pessoas físicas. São os títulos IPCA+, pré-fixados e títulos Selic. Os títulos IPCA+, pagam inflação, medido pelo IPCA, mais juros que são contratados no dia da aquisição. Existem vários vértices, ou seja, vários vencimentos para esses títulos, e isso faz com que haja uma mudança de remuneração por parte deles. Mas hoje, dia 3 de junho, o retorno de títulos IPCA+, estão gravitando ao redor de 6% ao ano, ou seja, quem compra um título do Tesouro IPCA leva a inflação mais 6% de cupom quando compra um título. Os títulos pré-fixados, como o próprio nome indica, remuneram o investidor por uma taxa certa quando da aquisição. Hoje os títulos pré-fixados estão com retorno próximo a 12,20% ao ano, mudando, obviamente, a depender do vértice, a depender do vencimento de cada título. Os títulos disponíveis para aquisição via Tesouro Direto, denominados Tesouro Selic, são títulos pós-fixados. Ou seja, são títulos que vão variar na medida em que haja mudança da política monetária por parte do Banco Central. Hoje, a taxa de juros está próxima a 14,25% ao ano. Na medida em que o Banco Central altere essa taxa de juros para cima ou para baixo, o investidor que compra títulos de Tesouro Selic sofre ou uma mudança positiva quando há uma majoração da taxa de juros, ou a mudança negativa quando há queda da taxa de juros por parte do Banco Central. Os títulos Tesouro IPCA são títulos pré-fixados. Por que eles são pré-fixados? Porque quando você compra, você sabe que você vai levar o retorno do cupom mais a inflação. Obviamente que nós não sabemos qual será a inflação do período específico. Contudo, já está pré-fixado, já está acertado que o investidor que compra um título do Tesouro IPCA, ele leva a inflação mais o cupom que foi pactuado quando da aquisição. Títulos pré-fixados, como o próprio nome indica, são títulos que você também já sabe qual a remuneração nominal que você vai ter ao longo do período específico do tempo que você tiver mantido esse título na sua carteira. Já os títulos Tesouro Selic são títulos pós-fixados e aí você não sabe qual é a remuneração, porque como eu expliquei anteriormente, na medida em que haja mudança de política monetária, o cupom pode subir ou cair para os títulos do Tesouro Selic. Uma coisa muito importante quando nós olhamos esses 3 títulos é analisar a volatilidade e o risco. Volatilidade nada mais é do que o vai e vem que acontece com a cotação desse título ao longo do período específico do tempo até a maturação, até o seu vencimento. Apesar desses 3 títulos serem títulos de renda fixa, você, investidor, não deve entender renda fixa como algo que dia a dia rende de maneira constante. Com exceção do título Tesouro Selic, onde se aplica essa ideia, os demais variam, ou seja, num dia pode estar custando mais, no outro dia vai estar custando menos. Isso não significa que, se você mantiver esse título em sua carteira, você terá a rentabilidade que foi pactuada, mas no período ele vai ter oscilações, obviamente oscilações menores do que a bolsa, mas esses títulos oscilam sim, tá? Medindo por volatilidade, o título que apresenta menos volatilidade ou ausência de volatilidade é o Tesouro Selic, seguida pelo Tesouro Pré-fixado e seguido pelo Tesouro IPCA. Ou seja, se você, por exemplo, compra um Tesouro IPCA, apesar de você se segurar esse título até o vencimento, ter
a remuneração que foi pactuada, ou seja, IPCA mais o cupom do dia que você comprou, ao longo do período, esse título vai chacoalhar muito mais do que os demais. É possível especificamente que você, adquirindo o título hoje, daqui a 30 dias, tenha inclusive uma rentabilidade negativa por força da maior volatilidade que esse título apresenta. Uma coisa muito bacana quando nós olhamos a outra aba risco é que, apesar do título Tesouro IPCA ser o mais volátil, ele é o que apresenta o menor risco, se você, investidor, segurar esse título até o seu vencimento. E por que nós chegamos a essa conclusão? Porque o maior risco que pode existir para investimentos, principalmente em renda fixa, é o risco de inflação. É ver o retorno do seu investimento corroído pela inflação. Então, na medida em que esse título remunera IPCA mais cupom, se você segurar esse título até o vencimento, ele será o título que vai proporcionar, do ponto de vista teórico, o menor risco para o seu portfólio, porque ele protege da inflação. Já o título Selic é o título que vai apresentar o segundo menor risco, porque é um título que vai variar na medida em que haja mudanças de política monetária por parte do Banco Central. O título que apresenta mais retorno, sem sombra de dúvida, é o Tesouro Pré-fixado, porque se houver uma explosão específica da inflação, esse título pode inclusive ter perdas reais na medida em que a inflação ultrapasse a taxa de juros praticadas pelo Banco Central. Meu nome é Adriano Moreno. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu comentário abaixo.